Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a Cinema Brasileiro, o podcast que vai te levar para dentro dos filmes, personagens e histórias por trás do cinema nacional. Eu sou Lino Meirelles e hoje tem filme. Não sei, só sei que foi assim. Estamos aqui com uma convidada mais do que especial, Simone Zuccolotto, para muitos o rosto do cinema brasileiro. Tudo bem por aí, Simone? Tudo bem, obrigada, um prazer aqui estar conversando com você, principalmente sobre cinema e sobre um filme que faz parte da minha memória afetiva, do meu imaginário, enfim, vai ser um prazer. Todo mundo tem o Alto da Compadecida na cabeça, né? Eu acho que o que mais ficou no imaginário das pessoas, né, é a dupla Chicó e João Grilo, e menos a trama. Você lembra? Você pode resumir um pouquinho aí o que esses dois aprontam no filme? Sim, claro. Eu assisti recentemente com meu filho, que tem 17 anos, foi um pedido dele, ele falou, ele está se tornando um super cinéfilo, e daí ele falou, vamos ver o Alto da Compadecida? Eu falei, vamos, já tinha muito, nem tanto tempo não, porque durante a pandemia, naquele momento que se fazia muito Zoom e tal, eu consegui reunir parte da equipe do Alto da Compadecida para um papo. Esse papo eu super recomendo, ele está no YouTube do Canal Brasil. E aí eu consegui reunir Miguel Arraes, o diretor, Fernanda Montenegro, Denise Fraga, Diogo Vilela, Marco Nanini, Matheus Nastergalli, Virginia Cavendish, e a gente, enfim, voltou ao filme. E agora, recentemente, eu assisti de novo e também li, nessa época que eu fiz esse Zoom com parte da equipe, eu li o livro pela primeira vez, eu não tinha lido o livro. Então, é muito curioso, porque a gente ficou, claro, com o João Grilo e com o Chicó na memória, todos dos dois, o Celton e o Matheus, que desempenham os papéis, e todos do elenco dizem que até hoje estão marcados por esses personagens. Enfim, o Matheus fala diariamente, eu sou abordado sobre o personagem. Então, é um filme que ficou no imaginário de muita gente, e o que eu acho interessante é que ele é uma literatura de cordel, ele tem comédia, ele tem um barroco assim, católico, ele é cultura popular, ele fala de tradições religiosas, fala de um Nordeste muito profundo, né? E fala de um Brasil, consequentemente. E é uma história que, enfim, que se passa no interior do Nordeste, é, Taperoá, né, que teoricamente é o lugar que se passa a história. Se eu não me engano, eu sei que ele foi filmado em Cabaceiras, na Paraíba, mas, enfim, é uma história muito simples, é uma história de uma amizade de dois malandros viradores, malandros no sentido mais carinhoso dessa palavra, e que estão ali tentando sobreviver, são sobreviventes, a história deles diz respeito a muitos brasileiros também, que seja do interior, ou seja, que seja de lugares rurais, né, ou urbanos. Então, eu acho que o sucesso do filme... E aí, enfim, tem vários outros personagens adjacentes, então tem romance no filme, mas no livro ele era só citado. A personagem da Virginia Cavendish, a Rosinha, ela é só mencionada no livro, mas no filme ela ganha uma trama. Então é a parte de romance, é comédia, fala de amizade, tem uma pegada religiosa, né? Porque eu acho que o Alto traz também um filme dentro do filme, porque a parte do céu é como se fosse um outro momento, né? Os personagens são os mesmos personagens que interpretam os mesmos personagens, mas eu acho que uma pegada ali mais emocional. Então, é uma história muito simples, mas eu acho que diz muito sobre os brasileiros. Você tem alguma fala favorita? Eu adoro um homem bravo, que a Rosinha fala, quando ela tá com o amante dela. João, tá dando uma pilora na cachorra! Tá com a gota! Deve ter sido a comida! Vai, me Deus! Será que nossa comida tá envenenada? Demência! Pra quem está com filé, nossa agora logo é veneno! Acho melhor ser ligeiro dar notícia pra patroa. O cinema é uma arte das massas, né? E é às vezes uma proposta muito interessante para um diretor, para um roteirista, especialmente alguém no nível do Miguel Arraes, de tentar colocar, ou do Ariano Suassuna, né, na verdade, o autor da obra, colocar umas
uma confusão assim no meio do filme para a gente pensar refletir sobre o que a gente está vendo, né? E eu acho engraçado que a primeira confusão que o João Grilo se mete é que eles vão trabalhar na padaria, né, do Diogo Vilela. Bem, quando eles estão trabalhando lá, ele dá comida ruim para eles, né, uma comida meio apodrecida. E a Dora, Denise Fraga, né, a mulher do padeiro, dá uma carne premium, até batida na manteiga, assim, para cachorrinho. E o João Grilo troca a comida do cachorro pela comida deles, né? E sem querer, e aí ele e o Selton Mello e o Chicó comem a carne boa e sem querer matam um cachorro. Então, você tem um filme assim onde uma das primeiras coisas que os protagonistas fazem é matar um cachorrinho, que muitos dizem que é uma cena imperdoável no cinema, né? Já ouviu falar isso? Que no cinema não se pode matar animais, porque o público se rebela. Olha, eu não sabia, não. Mas eu acho que no caso do Alto da Compadecida, o que acontece é que ela ia acabar matando os dois. Porque se eles comessem essa carne, enfim, eles pelo menos iam passar mal. Então, assim, eu acho que talvez tenha essa desculpa por conta de ter sido ali uma transferência de comida podre. Pois é, sempre tem alguém que está abaixo, coitado do cachorrinho. Mas tudo bem, porque ele recebe um enterro cristão em latim. E aí a gente vai indo pela trama, né? Começa com esse negócio do cachorro, que é quando o Chicó começa a se envolver com a igreja local, né? O padre e o bispo. E aí procede para depois a paixão que o Chicó desenvolve pela Rosinha. O João Grilo, de novo, começa a ser o grande articulador desse relacionamento, né? Fazer acontecer. A Rosinha tem um pai coronel que quer que ela case com alguém rico e tem dois pretendentes na cidade, né? O valentão da cidade e um cabo, né? Um soldado que está por ali. É uma Trindade, é. Você tem o valentão da cidade, né? Que é o Bruno Garcia e o Aramis, que é o tenente, né? Cabo no filme. Chicó é um grande covarde medroso, então que ele tem que navegar, além do coronel, os dois pretendentes da Rosinha, e aí o filme vai se desenrolando. O filme, originalmente, vem do ano de 2000. E aí eu te pergunto, quem era você, Simone, no ano de 2000? Como é que você assistiu ou encontrou o Alto da Compadecida pela primeira vez? Bom, em 2000 eu assisti ao Alto em 2000 nos cinemas. Na época eu já trabalhava com cinema, então eu já estava bem nesse ambiente. Eu não cheguei a cobrir nenhuma pré-estreia nem nada, não, mas eu já estava bastante familiarizada com o ambiente do cinema. Mas mais do que do que eu era em 2000, eu acho importante a gente falar o que o cinema brasileiro era nessa época, né? A gente tinha acabado, ainda vivia o momento da retomada do cinema brasileiro, porque lá nos anos 90, com o fim da Embrafilme, o cinema brasileiro passou por talvez uns 3, 4 anos assim no limbo, se produzia muito pouco e depois, com a formulação de algumas leis, o cinema começou a respirar e aí veio a retomada do cinema brasileiro, que é marcada com Carlota Joaquina, que é 94, né, se não me engano, 95, acho que 94. E aí vem uma série de filmes que vão colocando o cinema brasileiro de novo num lugar de excelência, com salas cheias e tal. Então, esse era um momento de reflorescer do cinema brasileiro. Lembrando, é um filme de 2000, antes foi uma série na TV Globo, depois foi para o cinema, então também tem esse momento de ter a televisão como um termômetro, e depois ele, no ano de 2000, ele é a maior bilheteria do cinema brasileiro, e logo depois, em 2003, 2004, eu lembro que são os melhores anos do cinema brasileiro assim contemporâneo nos últimos 20 anos, né, 25 anos, ano que vem. Então, assim, eu acho que é um cinema também que vem junto com uma esperança, e é uma história de esperança, né? Então, eu acho que esse filme também ele respira também essa circunstância do que era o cinema brasileiro no início da década de 2000. No Telecine, eu acho que em 2000 talvez eu estivesse na TV ou na TV Cultura, um pouco antes de eu ir para o Multishow. Então, eu não estava no Canal Brasil. Eu entrei no Canal Brasil em 2003 para 2004. Ah, tá. E aí, mas a cobertura nesses outros jornais era um pouco
Vertidas para o cinema brasileiro? Na verdade, era uma revista de cultura. Tanto na TV Cultura era o Metrópolis, na TV era um programa que se chamava, não existe mais, chamava Caderno 2, Caderno 2000, e no Multishow era um programa chamado Multishow em Revista. Então, todos eram programas de variedades culturais. Muita gente até nem imagina, até se surpreende, que o filme antes era uma minissérie que aí depois, com o sucesso da série na televisão, acho que em 99 ainda, né? O filme é remontado, remanejado para caber em 2 horas. Mas ele é lançado no circuito comercial em 2000. A série passa em E aí? 99 na TV e ele é lançado em 2000. E é uma proposta meio nova na época. O que vai acontecer com o Alto da Compadecida 2, que vai ser lançado no dia 25 de dezembro, né? Eles já fizeram pensando na série. Ele vai se transformar numa série, o Alto 2, que são 4 ou 5 episódios, se eu não me engano. Eu conversei com o Jorge Furtado. Os roteiristas do Alto 2 são os mesmos do Alto 1. O Guel Arraes, João Falcão e Adriana Falcão. Só que no caso do Alto 2, o Jorge Furtado, que é um grande parceiro do Guel Arraes, ele escreveu um episódio da série, né, do que vai ser o seriado, a série de TV, que é um episódio que é uma espécie de um flashback, que não vai estar no filme. O resto vai estar no filme. Agora, é uma distinção importante de ser feita, né? Porque existe uma diferença de estética muito grande em um projeto de cinema e um projeto de televisão, especialmente no ano 2000, né? Com uma fotografia, iluminação. Eu acho que eu tenho lido um pouco sobre o Auto da Compadecida, alguns artigos da época, né? O filme é uma unanimidade. Mas aí, só para não parecer perfeito também, as pessoas às vezes mencionam essa estética meio televisiva, né? De muita luz, um diálogo mais em plano e contraplano do que uma estética cinematográfica. Eu acho que, na verdade, a forma de se filmar entre televisão e cinema se aproximou muito. Hoje em dia a gente não tem mais essa distinção. A gente tinha antes, né? Inclusive, por exemplo, os diretores que faziam televisão, quando faziam cinema, faziam da mesma maneira. Um exemplo aqui, Jaime Monjardim, que fez Olga. O Jaime é um clássico diretor de grandes novelas. Quando ele foi fazer Olga, se você perceber ali, ele tem um modo de fazer como ele fazia também novela. Tem uma presença forte de plano e contraplano, de decupagem de cena e tal. Então, assim, eu acho que, não sei se pensava, porque a gente tinha isso bastante separado, né? Diretor de televisão, diretor de cinema e diretor de publicidade. Eram 3 segmentos com estéticas completamente diferentes e que esses diretores não circulavam, né? Um diretor de televisão não circulava na publicidade, no cinema, com raras exceções. Então, eu acho que... E aí, essa estética, essa forma de filmar foi se diluindo ao longo do tempo, e hoje que a gente vê um cruzamento, né? Um exemplo clássico, por exemplo, de publicidade é a Conspiração, né? Que era uma produtora focada em publicidade e que todos os principais sócios ali acabaram virando diretores de cinema. Androucho Washington, Arthur Fontes, Breno Silveira, Tony Vanzolini, que não é mais, mas, enfim, um grupo ali, mais tarde, Carolina Jabor, Mini Kert. Então, eu acho que é um exemplo claro assim, dessa transição. E eu acho que foi isso que aconteceu. Hoje em dia, a gente não tem muito essa diferença. Eu acho que o Guel Arraes, quando filmou o Alto 1, ele filmou pensando na forma que ele filme, não pensando se era televisão ou era cinema. Porque você pode também pensar, às vezes, o Auto da Compadecida como texto, né? Como filme que é apresentado, e também como um artefato cultural, né? Do que ele ocasionou a partir do seu lançamento. É um filme que, mesmo tendo uma série grátis na televisão um ano antes, depois levou 2 milhões de pessoas para a sala de cinema, né? O que eu acho que é importante a gente pensar é que o Alto, eu acho que muito mais do que esses 2 milhões que ele levou para o cinema, que foi a maior bilheteria
do filme brasileiro no ano de 2000, é o que ele trouxe até hoje de espectadores e como ele virou uma obra muito maior do que 2 milhões de espectadores. Então, assim, e tirando que teve todos os espectadores da TV. E uma outra coisa também para se lembrar é que o Guel Arraes, o núcleo Guel Arraes, Jorge Furtado, o tipo de programa que o Guel fazia, dirigia e o núcleo dele inventava eram programas muito que era muito novidade, né? Toda aquela TV pirata, enfim, foi uma série de programas que já traziam uma novidade mesmo para a televisão. E eu sou uma das pessoas, por exemplo, que não conhecia o Ariano Suassuna antes do Auto de Compadecida. Imagino que a grande maioria das pessoas que assistiu esse filme tinha a mesma ignorância que eu na época, né? Eu não tinha lido o Auto da Compadecida, mas eu já conhecia, enfim, o Ariano Suassuna, até um pouco depois, em 2003 ou 2004, quando eu fui para o Festival de Recife, né, o CinePE. Eu lembro que eu entrevistei o Ariano, ele tinha aquelas aulas que ele dava, né, aquelas mega aulas, então, assim, já conheci e tal. O Alto eu nunca tinha lido, mas era um cara que eu já tinha uma referência, mas não do tamanho de que, de fato, ele é, né? E o que é muito interessante é que esse livro, na verdade, é uma peça, né? Ele foi escrito para ser uma peça de teatro de 1955. E aí a gente está falando de 2000, quando sai o filme, o cara já tinha aí uma trajetória de 45 anos. Então, assim, eu acho que o filme traz também, coloca a luz numa tradição, né, numa cultura, numa literatura que já, no mínimo, tinha mais de 45 anos, que não foi a primeira obra dele, e as pessoas não conheciam. Você que é tão sabido, o que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada? Chegou a hora da verdade. É por isso que eu estou lascado. Comigo era na mentira. Ainda bem que reconhece. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles me exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Eu acho que a grande surpresa para quem não conhecia, para mim também, foi essa visão cômica satírica, né, dos relacionamentos no Nordeste, porque a gente vinha, quem gosta de cinema, de uma grande tradição que começa até antes do cinema novo, mas que se aprofunda muito do cinema novo, em ver o Nordeste, enxergar o Nordeste até como nosso terreno mais desigual. O filme de Sertão ia ser um filme sobre luta, sobre desigualdade, sobre injustiça, e aparece, claro, também não é novo, né, em 2000, como você falou, tinha 55 anos, mas aparece uma tradição fársica do Nordeste, né, de uma tradição de prazer e riso, que é antigaça, vem da literatura de cordel, mas que não tinha aparecido ainda para a maior parte do público. Mas se você pensar, ela é também uma crítica social, porque quando a gente vai pelo caminho da comédia, essa crítica, é por isso que eu acho que ela é muito eficiente também, porque as pessoas não percebem que estão rindo também de uma diferença social, de abismos imensos, né? O que é o Chicó e o João Grilo? O que são esses dois? Então, assim, eu acho que o Auto da Compadecida tem esse teor de crítica social sem ser explícito como os filmes do cinema novo. E eu acho que a eficiência dele está nisso também. Entra ali na tua cabeça sem você nem perceber, é uma função que tem a comédia. E é assim, e eu acho que o Auto tem essa mistura de ser tanto a obra original do Ariano Suassuna como o filme do Guel, de ser uma farsa contemporânea, mas ao mesmo tempo ela é uma farsa arcaica. O filme tem uma estrutura, né, solta, mas ao mesmo tempo tem um domínio enorme, mas que não castra os personagens. O Auto da Compadecida é muito rebuscado e é muito interessante que uma obra, um filme dessa magnitude, entendeu,
chegue, se transforme em popular. Isso que é aquele grande embate, né, que a gente fala do que é popular e do que é mais inacessível, né, mais intelectual, né, o que é entretenimento e o que é obra autoral. É um filme satírico e por isso eu dizia mais essa tradição humorosa em matéria de tom, né, não de conteúdo. E é uma coisa muito interessante você ver assim um filme fazer rir tantos brasileiros. A gente está num país extremamente religioso e a forma como o filme trata a religião, né, é muito engraçado, mas também afiado, porque você tem ali o padre. E fala da corrupção da igreja, que, enfim, Exatamente. é secular, né? E ao mesmo tempo o brasileiro já reconhece isso no filme, né? O filme está falando para o brasileiro algo que ele já sabe, que ele já vê isso por todo lugar. Ele consegue rir disso ao mesmo tempo que é um país, o maior país cristão do mundo, ao mesmo tempo que a nossa política leva a religião muito a sério. Na comédia, na sátira, o Suassuna consegue fazer todos os brasileiros rirem disso, né? Como se eles já soubessem, mas não confrontassem isso na arte, né? Isso que a arte faz, ela faz você confrontar algo que você já sabe. Pode ser num drama pesado, né, lidando com a corrupção da igreja, pode ser numa sátira do João Grila, onde ele quer tentar convencer o padre a fazer um enterro em latim para o cachorro, não consegue, mas ele fala, puxa, então não vai ser cumprido o testamento do cachorro, deixou 7.000 réis para a igreja, olha só. Aí o padre muda de opinião na mesma hora. E a piada se repete depois com o bispo, né, que vem com uma conversa, o grande Lima Duarte, obviamente, vem com um grande papo aí de sua lisura, né? Mas é assim que ele menciona também. E desses 7.000 réis, acho que 3.000 era só pro bispo e tal. E não, vamos. Que cachorro lindo. Quanto ao senhor, seu João Grilo, vai se arrepender de suas brincadeiras, jogando a igreja contra Antônio Moraes. É uma vergonha, uma desmoralização. É mesmo, uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar 3 contos pro padre e 6 pro bispo é demais. Como? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Testamento? Que testamento? O testamento da cachorra. Testamento da cachorra? Sim, senhor bispo. A cachorra tinha um testamento. Maluquice de sua dona, não sabe? Deixou 3 contos de réis para a paróquia e 6 contos para a diocese. É por isso que eu sempre digo que os animais também são criaturas de Deus. Que animalzinho inteligente, que sentimento nobre. Você tem, por um lado, a igreja, tem o clero, né, que lida com um pecado mais de ganância e de dinheiro. Aí, por outro lado, você tem a burguesia, né, que eu enxergo assim no padeiro e na esposa. Eu acho que explora o Chicó e o Grilo. E eu acho engraçado também nessa burguesia, como em vários filmes sobre a burguesia, uma das personagens é muito focada nos prazeres da carne, né? A Dora é bem promíscua. E a gente sempre vê essa conotação em filmes críticos da burguesia, né? Da vacuidade do comer, do beber e do sexo. Então, não acho que a Dora é só promíscua por ser uma personagem promíscua. Eu acho que tem ali um comentário também sobre esses prazeres da carne. E aí você tem, na outra direção, o poder político, que vem do major, né? A família tradicional e política, né? Do coronelismo, de querer sentenciar o casamento da filha dele e tal. E aí você tem, representando o povo, o Grilo e o Chicó. Só que enquanto na dramaturgia brasileira busca muito mostrar como essas estruturas hierárquicas exploram o povo, né? O povo é vítima deles, aqui existe um pouco de subversão, onde o Chicó e o Grilo entendem que todo mundo ali, eles entendem que todo mundo dali está ali para eles serem o primeiro degrau da escada. E aí eles conseguem subverter e divertir e tirar sarro e se aproveitarem dessas camadas societárias, o que é uma coisa um pouco mais rara, né, na seriedade do drama brasileiro. Mas no final das contas, o que acontece? Eles continuam onde eles estão, né? Eles podem fazer graça daquilo, mas eles continuam a classe menos beneficiada. Eles continuam pobres, né? Por isso que eu estava falando, na verdade, o Alto é uma imensa crítica social. Se você for pensar em termos
sociedade, em termos humanos, em termos políticos, em termos religiosos. Eu não sei se eu concordo que ele faça uma grande subversão, não, porque eu acho que ele não subverte, os personagens continuam ali nas suas esferas, nas suas castas, né? Eles não conseguem mudar, ascender ou descender, eles continuam ali soberanos do seu lugar. Então, mas é claro, como eu disse, é uma crítica social que vem no viés da comédia. Sim, a subversão é no tom, né? A subversão é nessa leitura cômica disso tudo. Mas é uma característica muito também clara da comédia, né? A comédia, o que a comédia é? A comédia está super perto do drama, né? O que ela faz? Ela ri da desgraça alheia, né? É o que a gente faz. A comédia nada mais é do que isso, né? Você ri do cara que escorrega na casca de banana. E eu acho engraçado você mencionar o final do filme. Quem que é a compadecida desse filme? A compadecida, Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, como Nossa Senhora. Eu acho que é o filme dentro do filme, né? Aí todos aqueles personagens vão para o céu e aí eles têm tons mais emocionais e tal, e eles vão tentar salvar a sua alma, né? E aí o que acontece é que tem um tribunal de julgamento, tem o diabo, tem a Nossa Senhora e tem Jesus Cristo. O João Grilo acaba apelando para a misericórdia. E aí vem Fernanda Montenegro, no final das contas, absolvendo lá as trapalhadas dele. Pois é, a Nossa Senhora, Fernanda Montenegro, ela finca o pé ali contra o Satanás, na presença de Jesus, né? Foi você que me chamou, não foi, João? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João. Por que iria me zangar? Tem umas graças, mas eu até acho bom. Quem gosta de tristeza é o diabo. Protesto! Ela fica compadecida com a história dele. E aí o João Grilo volta para a Terra, o Selton Mello Chicó tá enterrando ele, e fica feliz da vida, porque além dele ter voltado à vida, ele tem todos aqueles R$1.000 que eles ganharam na cidade. Mas eles não ficam ricos. Você lembra por quê? Eu pensei que você tinha morrido, João. E o que é que tem isso? Tem que eu, achando que você tinha morrido, prometia dar à Nossa Senhora todo o dinheiro se você escapasse. Ai, meu Deus. Ah, minha Nossa Senhora. Meu Deus, ai, minha Nossa Senhora. Mas, Chicó, como é que se faz uma promessa dessa? E eu sabia lá que você ia escapar, desgraça. Homem, duro de morrer, meu Deus. Ou seja, é ela a mais malandra de todas porque levou um dinheiro nisso? Não, claro que não. Imagina, não é a compadecida. Eu quero acreditar que não. Ah, é um filme, é subversão, tô falando. Não, mas eu acho que não é ela que leva, não. Eu acho que é uma atrapalhada deles. Fica essa provocação. Essa cena do tribunal também me lembra um pouco do Sérgio Buarque de Holanda, né, com o Homem Cordial. Essa ideia do brasileiro meio malandro, que pode não ser tão honesto, mas se vira, ele tem um coração bom, ele é cortês com todo mundo, e ele acaba se virando com a sua ginga na vida, né? E quando todos esses personagens estão lá nos seus julgamentos finais, eu acho engraçado, porque o padre, o bispo, João Grilo consegue apresentar eles com um pouco de nobreza no final da vida, né? O padre vai na frente de alguém que ia levar um tiro e toma o tiro, o bispo protege outra pessoa, então tem esse meio caldo de brasilidade, a gente passa 1h20 vendo esses personagens com todo tipo de malandragem, todo tipo de conservadorismo social, né, de mantendo quem está embaixo e deixando quem está em cima. Mas no final, essa brasilidade é meio irresistível e termina a vida deles, né, termina de uma certa nobreza perante a morte dele. Cada um tem uma certa nobreza perante a morte. E vejo nisso talvez uma redenção dessa malandragem brasileira que todos nós convivemos e todos nós acreditamos que, de certa forma, vem de alguma coisa unicamente brasileira. Essa relação cristã, né, que a gente tem com a morte. E, então, esse compadecimento está no título da obra, né? Você pode passar 3/4 dela pensando, calma aí, por que o nome dessa obra é O Alto da Compadecida? Isso só descobre no final. O perdão cristão, né? Uhum. No final, todo mundo é perdoado. Exatamente. E a santa levou um pouquinho, viu? Quer morrer, cabra? Mas levo tudo comigo! Seu Severino, e tu conhece outro com a minha cara?
Ainda bem que mendiga era o senhor, né? Só assim não tive que matar ele. Acabe com sua frouxura, cabra. Não gosto de matar, não. Mato, mas não gosto. Pra onde estavam indo sem o meu comando? O senhor tava demorando, eu tinha ido buscar. E eu queria perguntar também um dos meus atores favoritos, que é o Marco Nanini, como Cangaceiro Severino. O que você achou dele? Nanini, eu acho ele espetacular, né? Ele levava muito tempo para se preparar, para se maquiar, as roupas eram pesadas, ele deu uma ideia de colocar em um olho de vidro, e ele dizia que nas filmagens todo mundo era ali, ficava na brodagem e tal, e que as pessoas tinham medo de chegar perto dele, né? Por conta do tipo que ele era, e eu acho que também pela grandeza dele como ator, eu acho que ele dá uma tonalidade ali diferente a esse cangaceiro. E eu acho que as pessoas reverenciam, né? Como Fernanda Montenegro, são atores que a gente reverencia. E eu acho que ele se dedicou muito, ele se entregou muito e passou até assim, colaborar no sentido estético do personagem. Eu acho uma pena ele não estar no Auto 2. Refletindo sobre cobrir o cinema brasileiro, trabalhar com o cinema brasileiro, esses dois momentos de você ver e assistir o Auto da Compadecida sem ter tido um relacionamento algum com o filme, eu imagino, né, vendo uma obra. Seu sentimento agora, ainda não vimos o Auto da Compadecida 2, mas é um filme que você está cobrindo. Não, é claro que quando eu visito o set, eu crio de alguma maneira um laço afetivo, né, com a produção. E a gente sabe que fazer cinema no Brasil e fazer cinema é um empreendimento gigante, é caro. A gente tem muitas questões aqui no Brasil, né, de financiamentos e tal. Então, assim, e como eu trabalho com isso há muito tempo, frequento muito set, acompanho muito as produções, eu sempre crio laços afetivos com uma obra. Quando eu vou assistir, eu sempre vou torcendo para que dê certo, para que seja bacana, e para que chegue ao público. Então, é claro que a minha expectativa é diferente. Às vezes eu me sinto um pouco até parte das equipes, né? Porque, de alguma maneira... E eu acho que é isso. Eu sou uma grande apaixonada pelo cinema brasileiro e sou uma grande promotora, enfim, uma grande entusiasta do cinema brasileiro, então eu estou sempre criando esses vínculos afetivos. Bem, nisso aí nós estamos na mesma página, né? E agora, já que Deus é brasileiro, com o Auto da Compadecida a gente viu que Nossa Senhora também é. É verdade. A Fernanda Montenegro contou uma história muito boa nessa conversa que a gente teve, que ela diz que uma vez ela conversando com um cômico, um humorista português, bem famoso, Tornado, ele era um amante de touradas. Aí ele disse para ela: Fernanda, é o seguinte, para você ver a tourada, você tem que ver 200 touradas, para você ver a tourada. E aí ela diz, é isso, para você ver o filme, né? Você tem que ver 200 filmes para você ver o Auto da Compadecida. É isso, Simone Zuccoloto, muito obrigado por vir aqui no podcast Cinema Brasileiro. Fala para o ouvinte onde acompanhar seu trabalho. Bom, então vocês podem me ver no Canal Brasil, diariamente, no Cinejornal. Tem também meu Instagram, @Simone Zuccoloto, com 2 Cs e 2 Ts. Também eu coloco bastante coisa, abasteço de bastante conteúdo também no Instagram. Enfim, festivais de cinema e tudo que envolver cinema, com certeza vocês, inclusive podem me encontrar. Obrigada. Obrigado, saravá, e boas férias nos próximos dias. Obrigada. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalhe se esculhando. Chegamos ao fim de mais um episódio de Cinema Brasileiro. Se vocês tiverem curtido, considere seguir e deixar o seu like. E lembre que você pode ouvir todos os nossos episódios na Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Se quiser mais conteúdo, chega lá no meu Instagram, @olinomeirelles, ou no meu site, metropolis.com/linomeirelles. E bora falar de filme. Até a próxima! Cinema Brasileiro é uma produção do Metrópolis, com João Andrade na montagem e na finalização. Obrigado.